Por que será que temos a impressão que as coisas dão certo para as outras pessoas, mas para nós não? Por que será que as pessoas conseguem fazer algo e nós não conseguimos? Porque eu estudo e chego na prova, eu não consigo passar. Outras pessoas que disseram que nem estudaram, nem pegaram um livro, elas passam. O que acontece comigo? O que tem comigo que eu não consigo fazer essas coisas que as outras pessoas conseguem? Olá, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e esse assunto veio a partir de uma aluna aqui da IPC que pediu que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Existem muitos fatores que devem ser considerados para responder a essas perguntas. Vamos falar sobre isso então? O nosso tema de hoje é: o que há de errado comigo? Bora lá assistir esse vídeo, discutir esse assunto. E se você não fez isso ainda, deixa aqui o seu like pra gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E se você não se inscreveu no canal, também se inscreva aqui no canal da IPC para que você possa receber as notificações sempre que a gente postar um novo vídeo. Toda semana tem e muita informação sobre psicanálise, sobre reflexões e pensamentos. E vamos para a nossa vinheta, vamos lá! Cada pessoa tem uma forma de ser, mas parece que quando passamos a observar mais a vida, dá uma sensação de que as nossas coisas não estão funcionando, quando as coisas de outras pessoas estão indo muito bem. É aquela mesma sensação que o motorista de um carro tem quando está num congestionamento. Parece que a outra fila está andando mais rápido do que a fila que ele está. Aí o que ele faz? Ele muda de fila. Basta ele mudar de fila que a fila para e a outra que ele estava começa a andar. Não é assim? Se você dirige, você sabe que é assim que as coisas funcionam. Na vida não é diferente. Mas isso, sabe o que é? É uma criação da nossa mente, é uma sensação que o nosso ego tem que as coisas estão funcionando do outro lado enquanto as nossas não. Trazendo também uma sensação de que sempre estamos piores do que outras pessoas e temos que correr atrás para tirar esse prejuízo. Sabe o que isso gera? Isso gera ansiedade, que nos remete a alguns elementos que sempre encontramos no set analítico no dia a dia das pessoas de uma forma até geral. Primeiro ponto é a busca pela aprovação. A busca pela aprovação e a tendência do perfeccionismo são fenômenos psicológicos que podem estar enraizados em complexidades da constituição psíquica de uma pessoa, sendo frequentemente abordado quando a gente fala do set analítico. Quando alguém se questiona por que as coisas não dão certo para mim, mas dão certo para as outras pessoas. Várias dinâmicas psíquicas podem estar em jogo. Algumas pessoas até se sentem desanimadas porque parece que a vida não dá certo, que nada funciona. Para as outras pessoas, ela até ajuda as outras pessoas, para as outras pessoas dá certo, mas para ela não. Só que tudo isso é relativo. Então, vamos começar falando dessa questão de aprovação, que é o primeiro ponto que a gente trouxe. A necessidade de aprovação muitas vezes tem suas raízes lá na infância. Durante o desenvolvimento, especialmente quando a gente fala da fase fálica, na resolução do complexo de Édipo, a criança busca a aprovação dos pais como forma de garantir o amor, o afeto e a aceitação. Se essa busca por aprovação não for adequadamente satisfeita, pode resultar em uma persistente carência emocional na vida adulta, achando que sempre tem uma falha, sempre tem algo de errado. O perfeccionismo, também, que já vem na sequência, traz essa mesma sensação. Na psicanálise, a busca contínua por aprovação pode ser entendida como uma expressão dos desejos não resolvidos lá na infância, onde a validação externa é constantemente procurada para preencher certas lacunas emocionais e internas. A pessoa pode sentir que, se não receber a aprovação constante, corre o risco de ser rejeitada ou abandonada, e isso faz com que ela tenha um grande sentimento de angústia. Daí uma sensação que, se não for aprovada, não será aceita. Como a gente comentou, o segundo ponto para a gente falar aqui é do perfeccionismo. O perfeccionismo muitas vezes está relacionado à necessidade de se destacar e ser digno dessa aprovação. Na psicanálise, isso pode ser compreendido como uma forma de lidar com a ansiedade da castração, onde a pessoa teme ser inadequada ou não atender às expectativas, o que levaria à perda de uma aceitação. Também tem uma conexão muito forte com a necessidade de controle, e para que tudo esteja sob controle,
tudo tem que estar perfeito. E isso também nos leva ao primeiro ponto, que é a necessidade de aprovação e também a necessidade de aceitação. Uma pessoa, quando ela tem uma questão com o perfeccionismo, se não estiver perfeito, ela não é aceita. A exigência constante de perfeição pode ser uma tentativa de controlar a ansiedade que existe, buscando uma sensação de segurança e autovalidação através de realizações excepcionais. A pessoa precisa fazer tudo certinho, tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar organizado. Por isso, uma grande conexão com o controle das coisas. No entanto, isso pode resultar num ciclo exaustivo, tremendo, onde mesmo sucessos são percebidos como inadequados. Não se atingiu aquilo que deveria se atingir. Não foi perfeito como a própria pessoa tinha pensado, levando a um padrão insustentável de busca por perfeição. Essa necessidade de ser perfeito leva a pessoa a, na verdade, tentar esconder a imperfeição de quem? Dela mesma. Quando isso não é possível, ela passa a sofrer pelas consequências dessa imperfeição e se vê como inadequada. Esse jeito de se ver como inadequada também se conecta com a possibilidade de não ter a atenção e a aceitação das outras pessoas. Olha como as coisas estão ligadas. O medo de falhar, de fazer errado, de não ser suficiente, leva as pessoas a quererem a perfeição para que não exista razão delas serem rejeitadas. Assim, qualquer situação que torne essa pessoa vulnerável fará com que aumente a ansiedade e o risco de falhar ou errar. Ou seja, dá um efeito rebote. Quanto mais se tenta ser perfeito, mais aumenta a possibilidade de erro, de falha. E isso também aumenta a ansiedade. Por exemplo, se você for fazer uma prova e você já vai nesse estado de ansiedade, numa comparação, de achar que você não é uma pessoa qualificada para estar ali quando você vai fazer a prova, você pode ter estudado tudo. Chega na hora, esse nervosismo se instala e você não consegue fazer essa prova como você gostaria. E depois o que acontece? Você começa a se cobrar. Aí a gente entra num terceiro ponto que vai falar de uma comparação. É o complexo de inferioridade, a comparação social. A sensação de que as coisas não dão certo em comparação com outras pessoas pode estar muito ligado a um grande psicanalista da época de Freud chamado Alfred Adler, que ele chamou isso de complexo de inferioridade. Esse complexo pode surgir quando a pessoa se percebe como menos capaz, digna ou bem-sucedida do que outras pessoas. A comparação constante com os outros pode acentuar esse sentimento de inadequação, reforçando a busca incessante por aprovação. Quando nos sentimos inferiores, estamos nos colocando distante dessa perfeição ou dessa aprovação que as outras pessoas teriam, mais uma vez se conectando com os dois primeiros itens. E isso gera uma grande angústia, um medo da rejeição, um medo do abandono, medo de não ser aceito. Mas e o que fazer no contexto psicanalítico? Já que a nossa ideia é falar sobre psicanálise, o que a gente faz? A psicanálise oferece uma abordagem para explorar essas dinâmicas psíquicas que se revelam. Dentro do set, a pessoa tem a possibilidade de falar sobre essa necessidade de aprovação, sobre essa necessidade de perfeccionismo, sobre essa comparação que se faz com as outras pessoas, entrando então em um processo de se compreender. O trabalho analítico pode ajudar a pessoa a compreender as origens desses padrões de comportamento e tomadas de decisão a partir daquele momento, porque essa é a ideia. Entendemos por que isso acontece e também tomamos uma nova decisão a partir disso que acontece. Por isso que é tornar consciente o que está inconsciente, explorar sentimentos não resolvidos da infância e também desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com a necessidade de aprovação e perfeccionismo. Até mesmo começando a se perguntar, será que eu preciso ser perfeito? Será que eu preciso fazer tudo certo? Tudo tem que estar perfeito? Qual seria o problema se eu errar ou falhar? Qual seria o problema se eu tirar um 9 ao invés de um 10? Será que eu preciso dessa aprovação? Será que hoje, com as coisas que eu faço,
Será que eu preciso dessa aprovação? Um detalhe interessante também das pessoas que lidam com a perfeição, com a necessidade de aprovação, com a comparação social, com o complexo de inferioridade, é que muitas vezes elas deixam de lado tudo aquilo que elas fizeram como bom, como certo, não vamos falar aqui perfeito, como certo, e começam a olhar sempre para as falhas, aquilo que elas deveriam ter feito diferente. Uma pessoa perfeccionista, por exemplo, foi imperfeita muitas vezes na vida e ela não se dá conta que não foi por isso que ela foi abandonada ou rejeitada em alguma situação. Pode ter sido por outra coisa, mas ela entende que isso nunca ocorreu, ela nunca foi imperfeita, até mesmo ligando a um aspecto mais narcísico. E ela sempre evitou que isso acontecesse, sempre fez de tudo para que tudo fosse certo. E isso gera uma grande ansiedade, porque essa carga, ou seja, esse peso de fazer tudo certo, é muito difícil. Por isso que temos que nos perguntar, vale a pena sermos perfeitos? Por que será que a gente quer ser perfeito? Por que eu preciso que as outras pessoas confirmem que eu fui perfeito? E se eu ficar me comparando, será que isso me faz ser perfeito? Ou será que isso me faz olhar para as falhas que eu não quero apresentar? E isso está ligado ao meu narcisismo. Só que tem outro detalhe. O grande medo do perfeccionista é a punição que é resultado dessa imperfeição. E o que ocorre quando essa pessoa não consegue ser perfeita? Ou não consegue fazer aquilo que ela gostaria de uma forma tão simétrica, tão detalhada? Ela se pune. A autopunição é a aplicação vinda através dessa sensação de que não se está fazendo as coisas de uma forma correta. Isso acaba trazendo até xingamento sobre a sua própria atitude, como se fosse outra pessoa xingando. A gente vê muitas pessoas, quando elas estão nessa fase, elas falarem muito do você. Ai, por que você não fez isso? Por que você errou? Como se realmente fosse uma outra pessoa. Aí entra a constituição do nosso ego. Nosso ego está estruturado dessa forma e isso nós precisamos levar para um processo de análise. Ou seja, se você é perfeccionista, como será que você se pune quando você erra, quando você falha? Será que você se xinga como se falasse, poxa, eu errei? Ou você diz, nossa, você é um burro, hein, Marcos? Você fez isso errado? Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Na psicanálise, a gente leva o analisando a compreender que cada pessoa tem a sua forma de ser e o processo de comparação que fazemos precisa ser compreendido se realmente é justo, se é válido. Porque ninguém tem as mesmas experiências de vida para tomar as mesmas atitudes, mesmo que essas pessoas convivam juntas. E outra, ninguém é perfeito e poder cometer falhas é algo que faz parte da nossa vida. O processo de se comparar também vem da infância. Quando se compara com o irmão, quando se compara com a irmã, quando se compara com outras crianças, especialmente na fase fálica. E também quando se deseja se encaixar em padrões que não teria a atenção dos cuidadores. Tudo isso sabe para quê? Para distanciar a rejeição, o abandono, a angústia. É para isso. A busca por aprovação e o perfeccionismo estão interligados à constituição psíquica de uma pessoa, até mesmo no processo de comparação, refletindo padrões de relacionamentos internalizados lá atrás, quando a gente é criancinha. O trabalho analítico vem justamente nesse propósito, oferecer a oportunidade de explorar essas dinâmicas, promovendo uma autoconsciência, uma autopercepção e a mudança de padrões comportamentais que a gente pode chamar aqui de disfuncionais. Aceitar que se é imperfeito é o caminho, por isso tira o peso das suas costas de querer fazer tudo na perfeição. Quando a gente trabalha com a perfeição, a possibilidade de erro aumenta. É um processo contrário que acontece. É claro, a gente sempre vai trabalhando para fazer o melhor possível. Isso não quer dizer que a gente possa fazer as coisas de qualquer jeito e ninguém vai ligar. Não é nesse sentido que a gente conversa aqui. A gente conversa no sentido do peso que isso traz para uma pessoa que é perfeccionista ou para uma pessoa que ela quer tudo sob controle ou que ela quer deixar tudo organizado, não tendo a possibilidade de uma falha acontecer. É disso que a gente fala. Tirar esse peso das costas de que a vida precisa ser perfeita. Eu vou ser aceito da mesma forma se eu não fizer as coisas corretas. É isso que eu preciso começar a pensar.
Ficou mais claro um pouquinho? Então eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha trazido aí uma elucidação sobre esse assunto, de que a gente pode errar. E o que há de errado comigo? Nada. Nós erramos por natureza, é uma constituição nossa, e nos conhecermos e principalmente aceitarmos que somos pessoas falhas e também que nós precisamos ter mais compaixão, ou seja, autocompaixão, é o que nós precisamos compreender aqui. Então, esse tema foi interessante para você? Deixa aqui o seu like, que isso ajuda a gente aqui a propagar esse vídeo para outras pessoas. Também traga seus comentários, fala aqui pra gente, você é uma pessoa perfeccionista? Você busca a aprovação das outras pessoas? Já se questionou para quê? Para que isso vai te ajudar? Serve para alguma coisa? Muitas vezes é muito mais válido a gente estar ligado a quem a gente é e aquilo que a gente faz e fazer da melhor forma possível do que ficar buscando aprovação. Então, vamos em frente aqui com esses conteúdos. Esse é o primeiro vídeo de 2024 aqui trazendo temas relacionados como a gente já vinha fazendo. Esperamos você para outros vídeos, outros comentários e traga aqui suas dúvidas para que a gente possa conversar mais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!